dia, vamos dar início à nossa escola dominical desta manhã. Nós estamos aí numa manhã significativa que antecede o Natal, né? Nós estamos quase chegando lá, quase ao dia do Natal, e não tem como nós não falarmos dessa data, que é uma data muito significativa para nós cristãos. E hoje nós vamos também ter uma cantata de Natal mais tarde. Então vamos preparar os nossos corações desde já, para que essa mensagem maravilhosa do Natal invada os nossos corações e possa nos dar plenitude, que é o que Cristo realmente nos dá. Vamos orar para a gente começar? Senhor, agradecido seja o Teu nome, que um dia o Senhor se compadeceu de nós, a Sua soberania, ó Deus, o Senhor providenciou para que nós fôssemos remidos e salvos. Obrigada pela história do Natal, que fala diretamente a nós, o verdadeiro Natal que é Cristo enviado, ó Deus, para morrer por nós, ressuscitar e nos dar a vida eterna. Que essa mensagem, Senhor, nunca fique apagada de nossos corações, mas que ela esteja cada vez mais viva, consolidando as nossas convicções de fé e nos fazendo ter certeza, ó Deus, de que em todos os momentos nós sabemos que o verdadeiro Deus está conosco e nos mantém de pé. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em 1 João 4:10. É só um versículo, nós vamos ler juntos. 1 João 4:10. João 4:10. Todos acharam? Vamos ler a uma só voz? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém. Vamos conversando, daqui a pouco a gente vai voltando nesse versículo aqui com calma. Irmãos, alguém gostaria de compartilhar ou se lembra de uma lembrança de Natal favorita que tenha realmente marcado a sua vida? Alguém tem essa lembrança e gostaria de contar pra gente? Pelas caras que eu estou vendo aqui, eu sei que muita gente tem. Beto, fala. Eu ganhei um carrinho, nós não tínhamos brinquedo, né? Então eu fui passar as minhas férias de aula em Belo Horizonte, na casa da minha madrinha, tia madrinha. Aí ela me deu um carrinho, um Cadillac, uma coisa espetacular. Eu mesmo fazia meus carrinhos, né? Uhum. Aí o nome dele para mim foi melhor para ele ter ganhado um carro de verdade. Uhum. Você lembra quantos anos você tinha? Eu tinha uns 9, 10 anos. Uhum. Então aquilo para mim foi maravilhoso. Não esqueço disso até hoje. Uhum. Bacana. Mais alguém gostaria de contar? Eu lembro quando morava lá de Caio, todos os sábados. Aí teve um dia eu levantei, um beijo, desceu o beijo. Quando eu era uma boneca de louça, antigamente eu falava boneca de louça. Aham. Boneca de louça que você ganhou. Quantos anos você tinha, São? Uns 3 anos, mais ou menos. Aí, depois dessa boneca, ela durou 3 dias, porque eu ela caiu. Ah, pois Aí é. depois a minha tia me deu, no aniversário, me deu um papelão e falava vestimento. Aham. Aí fiquei brincando com ela, outro dia também, o caboclo, eu brincava com alguém com galera. Aí não teve jeito, Agora né? eu estou comprando esse boneco novo. Tá certo. Eu lembro. Olha, em meu caso, meu sonho era ter uma bicicleta. Ah. E eu só consegui ganhar meu pai quando esse ano.
sério. E aí eu fui, e para mim assim, nunca eu vou esquecer disso. Eu mandei um presente naquela época, foi minha licença. Ficou marcado. Luciano? Eu lembro que a minha família era muito grande, né? Aí nós juntávamos, né? Era uma festa, não tinha gente fora, aí juntava, né? Nossa, ficava lotada a casa. Casa cheia, bom, né? Muito bem. Muitos aqui compartilharam as suas maiores lembranças de Natal ou lembranças felizes. E a gente sabe que o Natal, como a gente comemora, ele quase sempre envolve família e quase sempre envolve presente. A gente ainda hoje recebe e dá presentes, mas a gente não pode perder de vista que o presente mais precioso foi dado a nós, que foi a vinda de Cristo para a terra. E como diz o versículo que nós lemos, nisto consiste o amor. Nós recebemos um presente de amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Todos os presentes que nós recebemos foi de pessoas que nos amaram. E a gente dá presentes porque a gente também ama. Mas acima de todos esses presentes materiais, nós recebemos um presente especial, que foi o presente do nosso Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu o que Ele tinha de melhor. Vamos continuar conversando um pouco mais? Quando nós pensamos no Natal, eu realmente espero que você, dentro de você, não deixe a emoção do Natal morrer. Eu sempre gostei muito de fazer aniversário, mas eu notei que à medida que o tempo passa, eu já não tenho aquela mesma emoção de fazer aniversário. Continuo fazendo, continuo gostando de festa, mas meu coração já não tem aquele sentimento. Mas com o Natal isso não acontece. Quando chega o mês de dezembro, meados de dezembro, o meu coração se aquece, porque a significação do Natal para a minha vida é fundamental. Então que você aqueça o seu coração com a chegada dessa data especial. Não deixe morrer essa alegria, que é a alegria da nossa salvação. Vamos conversar um pouco mais? Essa alegria e esse sentido do Natal não nos deixa ir para onde? Ir para caminhos que não sejam os caminhos do Senhor. Nós temos falado aqui nos últimos domingos que o amor de Deus nos atrai e que uma vez que nós estamos nos braços do Senhor, ninguém nem nada poderá nos arrancar. Então nós jamais sairemos dos caminhos porque nós fomos atraídos. Esse caminho que você está hoje, o Senhor não permitirá que você fuja dele. Ele vai te manter firme no caminho. É uma luz que nos acompanha, é aquela companhia diária de fé, de certeza, de convicção, de ânimo que nós todos precisamos. E essa luz, ela não vem da luzinha de Natal, ela não vem da árvore acesa, mas é a luz que vem do Pai para nós, é a luz de Cristo que ilumina e transforma as nossas vidas. E às vezes, quando as festas acabam, a gente respira fundo e fala: ai, agora só no ano que vem tem mais. Mas essa alegria, ela está no nosso coração, é uma alegria que não se acaba, que não se apaga, porque Cristo veio para habitar em nós através do Espírito Santo. Para finalizar, eu gostaria de levantar com vocês aqui 3 reflexões. Daqui uns dias nós estaremos com as nossas famílias comemorando o Natal. E eu vou fazer algumas perguntas para você. Nós guardamos o Natal com alegria? O Natal precisa ser, meus irmãos, para nós que somos crentes, uma data de alegria. Ele não pode ser uma data de obrigação, ele não pode ser uma data de cumprir tabela, ele não pode ser uma data de tristeza porque você vai encontrar um fulano na sua casa, ou você vai ter que suportar o Beltrano. Tente mudar o foco, coloque o foco em Cristo, porque se a gente colocar o foco na pessoa certa, o Natal vai ser diferente. Nós compartilhamos com os outros sobre o verdadeiro Natal. A sua família tem hábito de parar um momento e refletir sobre as coisas de Deus? Vocês leem uma passagem bíblica? Vocês cantam uma música relativa ao Natal? Vocês falam do verdadeiro sentido do Natal? Se
se não, eu desafio vocês a fazerem isso. Todo ano, quem desafia a minha família sou eu. Meu pai e minha mãe já estão naquela fase de não querer fazer muita coisa. Eu falei, não, nós vamos fazer. E eu desafio todo mundo que vai na casa a escolher uma passagem bíblica que tenha tocado a nossa vida naquele ano, cada um escolhe a sua, ou uma música, ou um ensinamento, qualquer coisa. Fato é que o espiritual não pode deixar de estar presente no nosso Natal. O nosso Natal não é presentes materiais e comida, ele não pode ser, mas ele tem que ser presentes espirituais e aquilo que Deus tem nos dado. Se você não faz, eu desafio você a fazer isso com sua família esse ano. Se você me quiser pedir, fale da sua experiência, fale da sua vida, fale do que Deus te ensinou. Especialmente os homens que são os chefes de família. Façam, promovam, lancem os desafios para a família de vocês. Vocês podem ter certeza de que esses natais serão os mais marcantes, porque eles têm a ver com presentes espirituais. E por fim, nós mantemos em nossa família o sentido do Natal vivo. Nós mantemos ao longo do ano a ideia de renovação, de perdão, de pensamento no Salvador. Porque também se durar só uma noite, como é que vai ser? Nós precisamos levar isso todos os dias. Nós precisamos dessa certeza. Tem um hino que eu gosto bastante, que fala: quero o Salvador comigo, ao meu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar. Confiado no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. E por aí vai. O Salvador, o menino do Natal, ele precisa andar com a gente todo dia. Porque o menino do Natal veio, nasceu numa manjedoura, mas o fim dele foi a cruz. Ele nasceu para cumprir um propósito, que foi morrer pelos nossos pecados. E foi o presente maior que Deus nos deu, a morte de Cristo, para garantir o nosso perdão. Então eu desejo que o seu Natal desse ano seja um Natal especial, seja um Natal significativo, em que o seu coração vai ser tomado dessa alegria, da alegria da salvação que Cristo nos deu. Eu sei que no dia 24, você vai guardar um tempo para você se lembrar disso. O Senhor do Natal está conosco todos os dias. E é o maior presente que a gente poderia ter ganhado. Nós ganhamos presentes que nos fizeram felizes. E não tem nada de errado com isso. Mas isso tem que levar os nossos olhos para o presente, que é aquele grande presente que todos nós recebemos. Que Deus abençoe o Natal de vocês, com suas famílias, que seja um tempo de graça, de amor, de significado, que a gente possa se lembrar do verdadeiro sentido do Natal. Amém? Para você também. Amém. Meus irmãos, bom dia. Que bom, alegria, né? A gente estar junto, podermos estudar a palavra do Senhor, aprender um pouco mais do Senhor, né, na nossa vida. Eu quero pedir as orações dos irmãos, né, para algumas pessoas que estão enfermas, outros que estão sofrendo perdas aí, né? Perderam entes queridos. Nós vamos estar orando. Quero pedir também que os irmãos orem pelo trabalho de hoje, à noite. Nós teremos a cantata do coral. Então, pedir que Deus traga pessoas, né, novas para ouvir a mensagem cantada, depois também a mensagem pregada, né, que vai ser falado lá. É o mesmo horário, pastor? É o mesmo horário, 18 horas, tá? E aí, irmãos, como nós vamos comemorar o Natal hoje, né, no culto, nós não teremos culto dia 24, tá? Então, aí é na quarta-feira. Nós vamos aproveitar para que os irmãos possam comemorar o Natal com a família, né, do dia 24, né? Mas aí eu quero incentivar os irmãos a fazer isso que Letícia acabou de falar aqui, né? No dia 24, antes de vocês, a hora que vocês reunirem, né, antes de comerem, lembrem de agradecer a Deus, né, por esse grande presente que o Senhor nos deu, que foi a vinda de Jesus ao mundo, né? Eu estava pensando sobre esse sentido do Natal para nós, por que Jesus nasceu como criança? Você já parou para pensar nisso?
né, se Jesus, se o objetivo de Jesus era o ministério dele, que começou depois de adulto, né, e depois da sua morte na cruz, então não haveria necessidade de Jesus nascer como criança. Deus podia tê-lo feito encarnar já adulto, não poderia? Mas é porque a vida de Cristo, ela representa a nossa vida espiritual. Nós nascemos de novo quando nós conhecemos Jesus. E nós nascemos como crianças espirituais, né? Assim como Jesus nasceu. E aí, em tudo, né, desde criança, Jesus foi obediente a Deus, né, e serviu a Deus em todo o tempo, toda a sua vida. Nossa vida espiritual também nasce e cresce servindo a Deus, né? Esse é o objetivo. Então lembra disso, né? Lembra do que Jesus fez por nós. E comemora o Natal com a família, agradecendo a Deus pela bênção, não só de ter Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas também de ter a família cristã que Deus te deu, né? Onde você nasceu, onde você cresceu, os pais que Deus te deu, né? Para criá-lo no temor do Senhor. Então lembra tudo disso e agradeça a Deus por tudo isso, né? Vamos orar então. Eu não sei, tem alguém responsável pela classe de pré-adolescentes hoje? Que acho que a Aline não veio, né? Guilherme também não apareceu. Então nós vamos separar a classe de pequenininhos depois da oração, e os outros permaneçam aqui só até ver, talvez o Guilherme chegue ainda, né, e assume a classe, tá? Vamos orar então. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá aqui nessa manhã, Senhor. Podemos reunir aqui na tua casa para estudar a tua palavra, e queremos pedir, Senhor, que a tua palavra fale ao nosso coração. Ó Deus, que seja um momento de crescimento espiritual, de maturidade cristã, Senhor. E também, ó Pai, nós queremos pedir a tua bênção, Senhor, sobre as famílias da nossa igreja. Ó Deus, há muitos que estão sofrendo, Senhor, com perdas, outros, ó Pai, passando por lutas, dificuldades, Senhor. Nós queremos colocar a vida de cada um, Senhor, nas tuas mãos e pedir, ó Deus, a tua bênção, a tua graça, Senhor, sobre cada um deles. Obrigado também, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre nossa vida. E obrigado, Senhor, porque nos dá o privilégio, Senhor, de poder servir o Senhor, Pai, com alegria. E nós queremos te agradecer por tudo isso, Senhor, e oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queria dar uma informação: aqui nós tivemos reunião do presbitério na sexta e no sábado. Foi lá em Divinolândia de Minas. E aí eu fui reeleito presidente do presbitério. Então, continuo presidente. Os irmãos, orem por nós também, pela liderança, né, a mesa diretora do presbitério, que trata dos assuntos relacionados às nossas igrejas, né? E graças a Deus, né, nós estamos vencemos mais um ano e vamos iniciar um próximo ano aí, né, com a graça do Senhor. Vamos separar as crianças então? Amém. Vamos separar as crianças então? Poderão ir para a classe. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Romanos, que nós estamos estudando, capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26, porém nós estudaremos hoje seguindo no versículo 28. Nós já estudamos 26, 27 e hoje nós estudaremos do 28, do capítulo 8, né, do 28 até o 30. Mas vamos ler o parágrafo todo, tá? De 26 a 30. Romanos capítulo 8, de 26 até o 30. Amém? Todos acharam? O texto diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações
sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto, ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém. Deus abençoe o texto que nós lemos aqui para a nossa edificação. Irmãos, lembra que nós falamos aqui sobre a intercessão do Espírito e falamos que a ideia de Paulo aqui é mostrando que o que o pecado fez, as consequências do pecado e aquilo que nos aguarda, que é a nossa completa glorificação, transformação. Enquanto nós vivemos aqui no mundo, então Paulo falou, primeiro, que a natureza geme aguardando a nossa glorificação, a revelação daquilo que nós seremos no futuro. Diz que intimamente também o cristão geme, ansiando por esse dia, Então, quando a gente enfrenta as tribulações, as dificuldades, então o nosso interior clama a Deus para que o Senhor volte logo e isso tudo acabe, Então, tudo isso acabe e que nós sejamos transformados totalmente na imagem do nosso Senhor, e aí então isso acaba tudo, todo sofrimento, toda dificuldade. Ontem eu estava vindo com o Tininho lá da reunião do presbitério, e aí eu estava falando com o Tininho uma coisa assim que o Senhor revela para nós, e é muito interessante a gente pensar nisso, quando a gente perde alguém na nossa vida, um parente ou alguém muito próximo, um amigo muito próximo, a gente, por causa de ter perdido a pessoa, a gente acha que o melhor que Deus tinha para ela era aqui na terra, e aí a gente fica naquele sentimento assim, quem morreu perdeu, mas essa não é a verdade bíblica. Quem perde é quem fica, porque perde a pessoa, na convivência da pessoa, e ainda permanece nesse mundo cheio de dificuldades. Por isso que Paulo falou que morrer e estar com Cristo é infinitamente melhor. Então quem morre ganha, não perde. Então o melhor que Deus tem para os seus servos não é essa vida. O melhor que Deus tem para os seus filhos é a vida eterna, porque lá está tudo completo, tudo já transformado, tudo da maneira que Deus tem para nós. Então, quando a gente fica, às vezes, sofrendo tanto por alguém que nós perdemos, nós precisamos pensar também que a pessoa que morreu, ela não está perdendo nada e nem está sentindo o que nós estamos sentindo. Nós estamos sentindo a falta, eles sentem falta nenhuma, estão na presença de Deus, completamente em espírito, transformado em espírito, gozando das delícias do céu. Então eles não têm sentimento nenhum de perda. Nós temos, Então nós não podemos associar a morte com perda. Perda só é para nós e não para quem morre, Então, por isso que Paulo fala que no íntimo nós aguardamos chegar o dia em que nós vamos estar livres de todas essas coisas aqui desse mundo, E nós seremos de todas as coisas na nossa própria vida. Nós seremos totalmente transformados, nós seremos totalmente glorificados. Então nada aqui no mundo, que é aqui no mundo, da terreno, vai estar presente, no dia que o Senhor voltar. Então é por isso que nós ansiamos esse dia, aguardamos esse dia. E como nós estamos vivendo nessa situação, Paulo também falou que o Espírito também sente da mesma maneira, e o Espírito geme, como gemidos inexprimíveis dentro de nós. E enquanto nós estamos nessa luta de fraqueza, de dificuldade, o Espírito está nos ajudando, intercedendo por nós, e especialmente intercedendo por nós quanto às nossas orações diante de Deus. E nós gastamos um tempo grande aqui falando sobre isso, sobre as orações, e como às vezes nós fazemos orações que não tem nada a ver com a vontade de Deus,
Aí Paulo agora, no versículo 28, fala de uma outra convicção que nós temos. Ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, há uma tradução que diz assim, que todas as coisas trabalham juntas, né? O sentido da palavra aqui é essa mesmo, a palavra que usa aqui, onde foi traduzido por cooperar, é uma palavra que tem um sentido de sinergia, sinergismo. Sinergismo é duas coisas ou mais trabalhando juntos para um objetivo comum e um final diferente. Então, elas estão trabalhando, as coisas estão trabalhando juntas para produzir algo diferente. Vamos pensar, é como cada instrumento de uma orquestra tocando, né, na sua particularidade, peculiaridade, e aí no final produz uma peça só, que é uma música, né? Então, cada instrumento junto vai e depois produz uma coisa só. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz assim, que todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, elas trabalham juntas para produzir algo que é bom para a nossa vida. Agora, olha que coisa interessante, né? A gente às vezes vê pessoas usando essa expressão, e você já deve até ter falado isso também, eu já falei isso, né? Nesse sentido, de achar que porque nós amamos a Deus, tudo vai dar certo para nós, tudo vai dar bem para nós, não é? Então no final Deus vai, não, a gente fala, não preocupa não, você está vivendo esse homem, mas no final Deus vai fazer com que tudo dê bem para você, né? Não é isso que o texto está dizendo, não é essa visão, né? Então, não há como a gente imaginar que uma coisa extremamente ruim para nós, no final ela vai transformar numa coisa boa. Então, Deus não vai pegar uma circunstância ruim e transformar aquela circunstância ruim numa coisa boa. Vamos pensar, Deus não vai pegar uma doença, né, na vida, um câncer na vida de uma pessoa e transformar que é ruim de passar e transformar aquilo em bem, numa coisa boa para ele, né? Para a própria pessoa, para o bem-estar dele. Deus não vai pegar a morte de alguém que nós perdemos e transformar isso numa coisa boa, não é isso. Então, aqui não é mudar a circunstância. Vê se os irmãos me entendem, né? Então, Deus Paulo não está dizendo aqui, irmãos, que Deus vai pegar uma circunstância e transformá-la em outra. Estão entendendo? Então vamos pensar, Deus não vai, vou dar um exemplo, Deus não vai pegar o fato de você perder um emprego bom, né? Você perdeu um emprego bom, era bom o seu emprego, você tinha, Ele vai te dar um emprego melhor, porque você perdeu aquele emprego bom, Deus vai te dar um emprego melhor. Não é isso. Então Deus não vai pegar uma circunstância ruim e transformá-la numa circunstância boa, mas Deus vai pegar todas as coisas, então todas as circunstâncias na sua vida, para que juntas essas coisas produzam um bem maior para a sua vida. Nós vamos explicar daqui a pouco. Pergunta aí, gente, observação que alguém queria fazer até agora, está entendendo? Está tranquilo? Se tiver dúvida aí, pode falar. Não? Estão tranquilos? Então, qual é a ideia de Paulo aqui no texto? É o seguinte, que Deus tem um propósito. Então, o bem que Deus está falando aqui, que todas as coisas cooperam para o bem, não é o bem pessoal, não é o bem-estar, não é uma coisa boa para eu viver. Não é isso. O bem que ele está falando aqui é o bem do propósito de Deus para nós. Então, essas coisas, elas cooperarão para que aquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida se cumpra. Porque vai juntando uma coisa e outra. Quer ver? Vamos dar um exemplo bíblico, para os irmãos entenderem. Deus chamou Paulo para pregar o Evangelho. Paulo chegou em Filipos. Aí Paulo estava pregando o Evangelho lá em Filipos. De repente as autoridades lá pegaram Paulo e Silas e bateram e jogaram os dois lá na prisão.
Olha que circunstância ruim, não é? E aí, Deus não transformou aquela circunstância ruim numa coisa boa. Como assim? Deus não pegou e fez com que Paulo, da prisão lá que ele estava, ele fosse para o palácio lá do governador da cidade para comer com ele, para passar a noite com ele. Não. Paulo continuou na prisão até no outro dia, mesmo quando o terremoto aconteceu, lembra? Ele ficou lá até o outro dia. As autoridades tiveram que vir para mandar ele sair, ir embora. Mas tinha um propósito. Qual que era o propósito de Paulo sofrer aquelas circunstâncias ruins? Lembra? Hã? E quem era que queria conhecer a Deus lá? O carcereiro, lá na prisão, não é? Então, para o propósito ser cumprido, Deus pegou uma circunstância ruim, que foi Paulo ter apanhado, ter sido preso, para colocá-lo aonde? Dentro de uma prisão, para fazer um milagre, que foi o terremoto, para que o carcereiro fosse tocado por aquilo e conhecesse Jesus e entregasse a vida dele para Jesus e fosse salvo. Então, qual era o propósito de Deus? Era que o carcereiro fosse salvo. Esse era o propósito. Quais foram as coisas, todas as coisas que contribuíram para esse bem, que era a salvação do carcereiro? A prisão de Paulo ter sido espancado, o terremoto que aconteceu. Então, todas as coisas juntas, estão percebendo? Elas cooperaram, trabalharam juntas para chegar naquele propósito. Qual que era o propósito? Salvação do carcereiro. Então, bacana o exemplo, né? Então agora vamos pegar isso na nossa vida. Todas as coisas na nossa vida, todo dia, gente, todas as coisas, Deus tem como objetivo que estas coisas juntas, elas trabalhem para que o propósito de Deus para a nossa vida seja feito, seja executado. Tranquilo aí? Muito legal, né? Então, mesmo nas coisas desagradáveis, e às vezes especialmente, sejamos, as coisas desagradáveis. Então, no final vai dar certo o quê, irmão? O propósito. O que vai dar certo é o propósito, não é a circunstância. Porque às vezes a circunstância deu errado, mas ela contribuiu junto com outras coisas para que o propósito fosse cumprido. Então, estava no carro, sofreu um acidente, não é? Então, deu errado, o carro acidentou. Você ia viajar, o carro acidentou, então não tem jeito mais de viajar, deu errado a viagem. Mas havia um propósito por trás, e Deus, que é soberano, estava fazendo com que estas coisas que dão errado ou que dão certo também, elas cooperem juntas para que o propósito seja cumprido. Isso é maravilhoso, porque aí isso faz parte de uma doutrina que nós, da palavra de Deus, que nós chamamos duas doutrinas. Uma delas que nós chamamos de providência. Providência é a forma com que Deus ordena e coordena as coisas. Isso é providência. E faz parte de uma outra doutrina que nós chamamos de soberania de Deus, que Deus está sobre tudo e Deus tem tudo na sua mão, que nada foge ao seu controle. Vou dar mais um exemplo para os irmãos, para aplicarmos isso. José foi vendido pelos irmãos, foi vendido como escravo para o Egito. Pareceu que deu tudo errado, né? Na verdade deu mesmo. O bom para José não era ficar junto com o pai, com os irmãos, convivendo com os irmãos. Agora teve a inveja dos irmãos, teve a traição dos irmãos, botaram ele dentro de uma cisterna, mentiram para o pai, né? Vendeu como escravo para o Egito, foi trabalhar como escravo na casa de um oficial. Olha, circunstância, tudo deu errado para José. E aí, de repente, José estava lá na casa e aprendeu a administrar, não é? E aí, o homem com quem José trabalhava, viu que Deus era tanto com José,
né, que tudo que ele punha a mão, Deus abençoava, que o homem, o oficial lá do Egito, né, do exército do Egito, Potifar, colocou tudo na mão de José. Disse assim: olha, eu não quero saber de mais nada na minha casa, você vai administrar tudo. Eu vejo que Deus abençoa tudo, você põe a mão, então pronto. Aí José estava numa situação maravilhosa, gente. José era mordomo de um alto oficial da casa e tinha tudo na mão dele. Todos os escravos, todos os trabalhadores da casa, tudo era comandado por José. José era gerente geral da casa de Potifar. Estava tudo dando certo, né? Aí José estava folgado, estava bem. Aí vem o problema, a mulher de Potifar, lembra? E aí José é colocado aonde, irmãos? Na prisão. Deu tudo errado de novo. Aí pronto. Aí José podia olhar para trás e falar assim: não, mas aí, eu estava indo tão bem, agora deu tudo errado, perdi meu emprego, estou preso, estou condenado aqui agora, né, e vou ficar nessa prisão aqui até a morte agora, que eu não sei como é que vai fazer. Aí teve um sonho lá e falou para o cara para ele lembrar dele do sonho, né? De falar para do copeiro lá, né? Do copeiro do rei, fala com ele lá, e o homem esqueceu de José, e acabou tudo de José na prisão. Podia pensar assim: não, tudo errado para mim. Outro, que triste, estou sina, né? Que coisa triste, né? Mas só que tudo isso fazia parte do propósito. Sabe por quê? Porque na casa de Potifar, que era rico, José administrou o quê? O muito, não é? E na prisão, diz que o carcereiro da prisão colocou tudo na mão de José, e José administrava o pouquinho. Aí depois vem um faraó que tem um sonho em que tem 7 anos de muito e 7 anos de pouco. Quem é a pessoa capaz, própria, que tem experiência de administrar o muito e o pouco, gente? José. E qual era o propósito de Deus para José? Colocá-lo aonde, irmãos? No governo do Egito, no alto escalão do Egito, ser o segundo no comando do Egito. Mas para isso ele tinha que saber administrar o muito e saber administrar o pouco, porque ia ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Quem ia coordenar tudo isso? Quem ia administrar tudo isso? José. Então veja, todas as coisas trabalharam juntas. Lembra? Foi trabalhando junto, até que José chegou aonde? No propósito de Deus. Ainda tinha o propósito continuava. Levar a família. Do Egito, né? Do mundo até. Que até de gente de fora, preservar essa vida. Aí, veja, aí o propósito se cumpriu, não é? Mas olhando para trás, veja quanta coisa que foi circunstância que foi trabalhada e foi juntando uma com a outra, produzindo, até que José chegasse lá. Aí quando os irmãos de José, depois que o pai morreu, né? Os irmãos de José aparecem para José e falam assim: tem misericórdia de nós, né? Agora, eles falaram: agora José vai, o papai morreu, José agora vai vingar o mal que nós temos aí, né? Aí José mostra que ele entendeu perfeitamente o propósito de Deus. Qual foi o propósito de Deus? Ele diz assim: não fostes vós que me vendeste para o Egito, Deus me enviou adiante de vós para preservar a vossa vida. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui no texto é simples e é o seguinte: Deus tem um propósito para nós, para cada um de nós. Todas as circunstâncias da nossa vida, irmãos, elas não são obras do acaso, elas são programadas por Deus, tanto as coisas ruins como as coisas boas, as nossas falhas, nossos erros, todas elas são programadas por Deus, que dirige tudo, que coordena tudo, para que depois, no final, o propósito se cumpra. E lá no final de tudo, nós vamos entender, né, que para que o propósito de Deus para a nossa vida se cumprisse, era necessário que essas coisas trabalhassem juntas,
para chegar lá no final e aí o propósito se cumprir. E às vezes, irmãos, o propósito de Deus não é o melhor para nosso bem-estar. Vamos pensar, o propósito de Deus para Cristo, para Jesus, não foi o melhor para o seu bem-estar, foi o quê? Foi a cruz, não é? Mesma coisa, irmão. Às vezes, para que o propósito de Deus seja cumprido em nós, não vai dar uma coisa boa para o nosso bem-estar no final, mas é o melhor de Deus para nós. Por isso, Paulo pode dizer que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e depois perfeita, né? Mesmo que ela seja ruim, mesmo que seja dor, no final ela é perfeita, porque o propósito se cumpre. Vamos lá, pergunta? Observação? Pois é, mas para Jesus já não deu, né? Não é? Então, por isso que não é para o bem-estar, é para o bem do quê? Do propósito. Então, todas as coisas elas cooperam para o bem, né, do propósito, não para o nosso bem-estar. Bacana, né? Ó, gente, isso aí, ó, vou dizer uma coisa para vocês. Aqui, ó, isso aqui que vocês estão aprendendo aqui, isso aqui não é nível de escola dominical, não, viu, gente? Isso aqui é nível mais alto, viu, de conhecimento. Que nós temos o privilégio aqui de aprender, tá? Então, nem todo crente entende isso, tem o privilégio de entender isso. É que para no versículo, né? Só vai e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não continua. E aí pensa que, não, vai dar tudo certo para mim. Eu vou chegar lá no ponto de ônibus, vai ter um banco do ônibus reservado para mim, para eu ir assentar. Eu vou chegar no estacionamento, vai ter uma vaga no estacionamento preparada para mim, né? Então, eu vou chegar no final do mês, o dinheiro vai dar certinho para pagar as contas e ainda vai sobrar uma beiradinha, né? É sempre assim, né? Não, Deus vai fazer com que tudo coopere para o bem. E não é assim, não. É o bem do propósito. Tininho, você levantou? E qual que é o propósito do acidente, então? Então, às vezes bom, tem vários então podemos pensar em vários momentos aí, né? Então, por exemplo, às vezes um acidente é para pedir uma coisa maior lá na frente, né? Às vezes sai, passa num buraco lá e estoura o pneu. Então, aí não vai na viagem, podia ter uma batida lá que podia causar a morte. Então, para evitar a morte, teve uma coisa ruim aqui agora. Teve uma batida aqui para evitar a morte lá na frente. Porque também, gente, ó, a vida e a morte, ela faz parte do propósito de Deus. Então pode. Às vezes, o acidente, às vezes o acidente também é para corrigir alguma coisa na nossa vida. Então o cara está andando desordenado demais com o carro, correndo demais, né? Vamos pensar, quer ver? Quem dirige aí, eu acho que todos nós que dirigem, né? Júlio, quando aquele caminhão perdeu o freio para você, depois, quando você andou em alta velocidade? Não é? 40 minutos faltava, eu gastei 3 horas para chegar. Aí, tá vendo? Então livrou de um acidente que, se continuar só depois no final, né? A palavra diz assim: tudo colabora. Tudo é tudo, pode ser ruim ou bom. Então, uma ocasião lá em Carangola, a gente morava praticamente na entrada da cidade ou na saída. Meu pai é de Santa Margarida, perto de lá. E tinha um ônibus que saía meio-dia de Carangola para Santa Margarida. E meu pai falou para minha mãe: olha, eu vou a Santa Margarida, visitar uns parentes lá. E o ônibus passava, saía da rodoviária, passava quase em frente à nossa casa. Então foi questão de 5 a 8 minutos, o ônibus passava ali. Quando foi 11h30 da manhã, a mãe começou a sentir uma dor de dente, assim, irresistível, e chorava, suava, e ficava aquela situação, e meu pai falava assim: acho que você não está querendo ir para casa. Entendeu? Aí ela falou assim: não, mas não, me leva para o dentista. E ficou ali aquele rolo, e ele decidiu a não ir. E nisso o ônibus passou. Foi embora. Quando passou, a dor de dente da minha mãe passou. Aí ele apelou com ela. Apelou, brigou com ela, você não queria, essa viagem.
Daí a pouco, um corre no asfalto lá, o ônibus pegou fogo na serra, 2 quilômetros, morreu 17 pessoas. Gente, isso aí é comum a gente ver. Às vezes a pessoa perde um voo, o avião cai, não é? Às vezes a pessoa, como aí, perde E meu pai saiu e foi lá ajudar a tirar as pessoas lá. Mas ele não estava ganhando. É o propósito, né? O propósito de Deus. Então, para preservar a vida. Eu queria contar mais um caso rapidamente. Eu tenho um amigo que é meu amigo até hoje, e foi meu patrão quando a gente morava comigo, e ele tem uma casa em Búzios. E aí, mesmo quando eu ia fazer um passeio lá, ele era a casa, então até hoje, se eu quiser, a gente vai. Um dia quando eu morri, eu e a Beatriz para ir lá. Certinho, não tinha que ser agendado, porque senão ele estava fazendo as pessoas, né? Eu saí daqui, quando chegou aqui nas 2 pontes, a Beatriz começou a sentir uma cólica, uma coisa e tal, e fomos andando, não para. Chegou no morro, eu voltei e com ela, fui direto no médico. Eu falei para ela assim, até hoje a gente não sabe essa circunstância que fez a gente desistir da viagem. Mas eu digo para ela assim, não sei, mas eu sei que Deus não queria. Com certeza tinha um propósito, né? A gente sabe, com certeza. Letícia? Eu acho que isso também, a gente que é cristão, a gente tem que ter uma ideia, pastor, de que Deus faz as coisas em última instância para a sua glória, né? Então, às vezes, uma perda que a gente tem aqui, a gente pode citar pelo menos 2 da nossa igreja, a Mariana, Délio, na partida deles, né, o testemunho para tanta gente que não conhecia Jesus e que o Evangelho foi pregado, né, a gente pensa, não é nunca o que a gente escolheria, né, a partida deles, de pessoas queridas, que tem família, mas a glória de Deus, às vezes, e os propósitos de Deus, eles estão fora da nossa mente humana, eles estão fora do nosso alcance. E aí, o que nos resta, entre muitas aspas, que não é resto de maneira nenhuma, é a fé, é a confiança, é a convicção de que os planos de Deus são muito mais altos que os nossos planos. E que eles não podem ser frustrados. Exatamente. A gente tem que ter essa coisa que a nossa convicção de fé em Deus, que Deus é muito mais do que aquilo que a gente possa entender, né? Ajuda a gente a... E também, Letícia, assim, que não só aqui, né, na nossa maneira de viver, mas também na morte. Sim. Né? Quando João estava escrevendo a respeito dos últimos encontros de Jesus com os discípulos, né? Aí João falando de Pedro, e Jesus falou que com Pedro assim, que Pedro ia ficar velho, ia estender as mãos, e aí João escreveu lá assim, isso ele falou para significar com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. Com que tipo de morte que Pedro glorificaria a Deus. Então a morte do cristão glorifica a Deus. É isso que a gente tem que entender. Né? Então ela glorifica a Deus. Então ela não é perda de jeito nenhum. Né? Ela faz parte do propósito de Deus. Então seja mais novo ou seja mais velho, né? Então Deus está no controle de todas as coisas e Deus tem um propósito de tudo isso. Mas Ezequiel diz que Deus se alegra com a morte do cristão e se entristece com a morte do ímpio, né? Porque o ímpio vai para o inferno. O senhor falou sobre soberania, sobre, às vezes não é um melhor para a gente, aparentemente, mas nos 3 evangelhos fala sobre como que Jesus falando com os discípulos e a multidão, sobre cada um levar sua cruz, né? Aquilo que não negar pai, mãe, irmão, não. Todo mundo aparentemente preza a família, né? E quando houve uma coisa dessa, imagina que o povo naquela época. Hoje nós temos as informações, né, através dos estudos, dos professores, dos pastores, sobre o texto. Mas esse tudo ocorre ao bem, esse texto faz a gente ficar assim, quem não tem uma informação, então vai, masoquismo, né? Masoquismo, deixar de
amar meus entes queridos, né? Ele falou que não é digno de Deus. Então, se a gente aprender dessa maneira que eu estou falando, que tudo ocorra, ainda que não seja gostoso, né? Seja agradável. Mas então, no final, né? O propósito propósito vai ser a soberania, o final, né? O agradar a Deus requer. Então, mais uma coisinha aqui sobre esse versículo ainda que eu queria dizer para os irmãos. Então, nós já vimos aí que o bem é o bem do propósito, né? Então, aí entra uma outra coisa interessante. As circunstâncias que vêm, elas poderão ser boas ou ruins na nossa vida, mas o nosso confronto com elas, com as circunstâncias, a forma com que nós reagimos às circunstâncias, vai depender do quanto nós amadurecemos. Então, as circunstâncias, elas irão nos afetar mais no nosso bem-estar ou menos à medida em que nós estamos mais maduros. Então veja, uma palavrinha que o pessoal usa muito agora, resiliência. Então, a maneira em que nós enfrentamos as circunstâncias vai depender do nível de maturidade que nós já estamos. Então, é natural que a resposta que a gente dá à circunstância, ela seja melhor ou pior dentro da maturidade que eu tenho. Então, vamos imaginar, uma pessoa perde alguma coisa. Vamos citar o emprego, vamos dar um momento do emprego. Então, veja, se ele é maduro nessa área, né, da dependência de Deus, que Deus é quem controla a sua vida, Deus é que sustenta a sua vida, ele vai reagir de forma positiva a isso. Ele vai dizer, bom, perdi o emprego, mas Deus vai sustentar a minha vida, eu estou na mão de Deus, Deus é que sustenta, e eu vou batalhar para procurar outro emprego, pronto. Se ele não é maduro nessa área, o que ele faz? Aí ele desespera, aí ele começa a murmurar, reclamar, né? Mas Deus não podia ter deixado acontecer isso comigo, e agora, como é que eu vou fazer, como é que eu vou pagar aluguel, como é que eu vou pagar minhas contas e tal, e aí desespera. Então, veja, as circunstâncias, elas trabalham junto com o propósito, mas aí, quanto mais maduro, mais rápido essas circunstâncias cooperam para o propósito. Está entendendo? Então, se eu tiver mais maduro, então mais elas vão contribuir para o propósito. Então, e se eu tiver menos maduro, mais o propósito vai ser atrasado, né? Então, aquele propósito que vai se cumprir lá, não é? Por quê? Porque eu vou estar tão afetado pela circunstância que eu não consigo glorificar a Deus, não consigo agradecer a Deus pela situação que eu estou vivendo. Ou então, se for umas coisas muito boas, eu perco o objetivo, se eu não estou maduro. Então vamos pensar, nós falamos da perda do emprego, mas pode ser também que a pessoa foi para um emprego agora que vai ganhar muito mais do que ele ganhava. E aí, ao invés dele pegar e, se ele é maduro, usar essa circunstância para glorificar a Deus, ele pega e se perde. E aí ele passa a viver pelo o que o emprego está proporcionando, ao invés de glorificar e honrar a Deus. Aí ele só vai passear, só vai fazer as coisas e esquece de Deus. Viu como que a mesma circunstância inversa, ela pode produzir tanto para um lado como para o outro. Rosa? Eu acredito que está acontecendo esse propósito na minha vida agora, porque eu estava no coral da igreja, né? Eu tive que me desligar porque eu trabalho à noite, dia sim, dia não. Então está ficando muito difícil para mim descansar. Aí eu tive que me desligar. Mas eu orei a Deus, né? E pedi resposta para ele me dar uma posição. Eu não queria ficar trabalhando mais, porque são 12 horas, de 6 a 18, né? Aliás, de 18 a 6 no dia seguinte. E eu comecei um serviço que eu consegui passar para de manhã. Então, eu vou trabalhar agora às 12 horas, porém de dia. Durante o dia. Durante o dia. Né? Só que aconteceu que
dia 24 é o meu primeiro dia. Aí as meninas, nossa ceia de Natal, aí a gente vai antecipar para o dia 23. Fazer um almoço, porque já tem que viajar, né, os meninos. Aí vai fazer um almoço no dia 23. E o meu salário vai diminuir. Mas tudo, eu tenho certeza que é propósito de Deus, porque eu não estou preocupada com o salário de domingo. E pensar que agora toda noite você está em casa. Mas toda noite eu estou em casa, eu vou ter mais tempo ano que vem para mim fazer as outras coisas que eu queria fazer. E as coisas de Deus. E as coisas de Deus. Então as coisas cooperam, Deus, né? Elas trabalham juntas. Né? Amém, gente? Aí? Amém. Então, vamos para o próximo versículo? Então ele diz assim, não, ainda no mesmo versículo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí também há um probleminha aí, né, de interpretação. Então a pessoa tanto fala assim, as coisas vão cooperar para o meu bem-estar, e aí eles colocam a condição. Qual que é a condição para que elas cooperem? Assim, porque eu amo a Deus. Aí a pessoa diz assim, bom, eu amo a Deus, então vai dar tudo certo para mim. Então, eu amo a Deus, tudo vai contribuir para que no final eu esteja bem, né, no meu bem-estar. Né? Então, viu a interpretação como ela caminha para o lado errado? Né? Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo assim, que todas as coisas trabalham junto para o bem do propósito. Qual do propósito de quem? Daqueles que amam a Deus, porque Deus tem propósito para seus filhos. E quem são os que amam a Deus? Aqueles que são seus filhos, que ele vai falar aqui, daqueles que foram chamados. Então Deus chama quem? Os filhos. E esses filhos recebem o amor de Deus, como a Letícia falou aqui agora de manhã, né? Então recebem o amor de Deus, e porque Ele nos amou, nós o amamos. Por isso que João diz assim, Ele que nos amou primeiro. Então nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então o amor nosso é uma resposta a Deus, e o amor nosso não é uma condição para a gente receber as coisas de Deus, certo? Então veja, então, aqueles que amam a Deus não é uma classe diferente de crente, uma classe melhor de crente, né? Para os quais as coisas todas vão dar certo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, que aqueles que Deus tem propósito são aqueles que Deus chamou e Deus os amou, e por isso, como resposta, eles amam a Deus. Então é alguém que está no relacionamento com Deus. Quem está nesse relacionamento com Deus, de amor com Deus, de vida, é o crente. Então o crente, as coisas cooperam para o bem do propósito de Deus para a vida dele. Simples, né? Simples, mas bacana demais, não é? Porque aí é isso que Deus está querendo para nós. Então veja, nós amamos a Deus porque nos amou primeiro, e Ele que pôs o amor dele no nosso coração para a gente poder amá-lo. Nós temos um relacionamento com Deus, Deus tem um propósito para a nossa vida, e aí, está vendo que eu estou voltando, né? E aí, então, Deus faz com que todas as coisas trabalhem junto para que esse propósito se cumpra. Aí se a gente entende isso, as coisas ficam mais fáceis para nós, elas ficam mais leves, e elas também ajustam melhor para o nosso dia a dia. Por quê? Porque aí eu não vou ser movido pela circunstância, eu vou ser movido pelo que eu conheço de Deus, pelo que eu entendo de Deus, pela fé que eu tenho nele, no meu relacionamento com Ele, e movido pelo conhecimento de que Deus tem um propósito para a minha vida. Então qualquer coisa que acontecer, qualquer circunstância, ela não vai me mover, né, para agir de forma errada. A circunstância, ela virá para eu enfrentá-la, e eu vou enfrentá-la de acordo com a maturidade que Deus já me deu. Eu sei que isso aí faz parte do propósito de Deus. Então isso vem e vai passar, ou isso vem e vai cumprir um objetivo na minha vida, e eu vou honrar a Deus e glorificar a Deus com isso, né? E foi assim que os servos de Deus viveram, né? Por isso, irmãos, os heróis da fé que foram citados na Bíblia não foram só as pessoas que receberam coisas boas, mas também foram os que receberam coisas ruins. Se você ler Hebreus 11, que nós já estudamos aqui no culto, né? Hebreus 11 fala de heróis da fé, que tudo deu certo para eles do ponto de vista humano. Eles subjugaram reinos, fecharam boca de leões,
né, venceram exércitos inimigos, então tudo deu certo. Aí ele falou: outros, porém, né, foram apedrejados, cerrados no meio, andando pelos ânimos da terra, vestindo pele de camelo, né, passando fome, foram executados, né, ao fim da espada e tudo. Aí falou assim: todos estes, termina o versículo dizendo, todos estes tiveram um bom testemunho da sua fé, né, porque aguardavam a promessa. Qual que é a promessa, gente? O cumprimento do propósito de Deus, né, para a nossa salvação. Então, tanto circunstâncias boas e circunstâncias ruins fazem parte da vida do crente, mas o crente não pode ser movido pela circunstância. Não é a circunstância que dirige a minha vida, o que dirige a minha vida é o propósito de Deus. Então, quanto mais maduro eu sou, quanto mais eu dou resposta certa diante da circunstância, não me deixo ser dominado por elas, pela circunstância. Tanto as circunstâncias boas como as circunstâncias ruins. Se vem uma coisa ruim, eu não revolto contra Deus. Se vem uma coisa boa, eu não me perco. Por isso o sábio Agur, lá de Provérbios 31, né? Provérbios 30, quer dizer, ele diz assim: Senhor, não me dê nem a riqueza, nem a pobreza. A riqueza, para que eu não envaideça e me afaste de ti, e a pobreza, para que eu não mendigue o pão e venha envergonhar o seu nome. Tanto faz uma circunstância boa ou ruim, nós temos palavra de Deus para ela. Lucinha? Acho que tem muito a ver com aquele versículo que fala assim: a paz excede todo entendimento. Guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Gente, eu vou parar, porque o versículo 29 agora é continuidade e tem muita coisa para a gente falar, né? Não dá para falar. Domingo que vem a gente retorna, tá? Então, nós temos só um minutinho. Tem alguma pergunta aí? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Fazer alguma observação? Dar uma resposta certa é preciso pedir a Deus ajuda, né? Sabedoria. Por isso que a gente precisa mais, sejamos, muito mais do que qualquer outra coisa na nossa vida, nós precisamos de sabedoria de Deus. E a sabedoria é interessante. Vocês sabem qual que é a diferença do inteligente e do sábio? Não, vai lá de novo. O inteligente também, mas o inteligente é aquele que tem conhecimento. Então o cara inteligente é o cara que conhece muito, né? E o sábio é aquele que aplica o conhecimento, seja a quantidade que for. Pode ser que ele tenha pouco conhecimento, mas o pouco conhecimento que ele tem, ele aplica na vida. Esse é o sábio. Então, olha que coisa legal, bacana. Quanto conhecimento nós temos da Bíblia? Alguns têm mais, outros têm menos, né? Mas eu posso ser sábio, sabendo mais da Bíblia ou menos da Bíblia, aplicando aquilo que a Bíblia me ensina na minha vida, no dia a dia. Então eu preciso de pedir a Deus o que, irmãos? Sabedoria. Certo? Já contei isso aqui, mas eu estava viajando, estava indo lá para Caetá, e deu um negócio na minha cabeça assim, que o carro ia quebrar, eu ia atravessar a pista e ia acontecer alguma coisa. Aí eu entrei em oração, pedindo para poder Deus livrar aquilo. Mas eu não tirei a velocidade do carro. O carro estava andando a 100, 110, a caminhonete foi 100, 110. Fui para Caetá, voltei. Aí Fabiano foi buscar umas escolas lá em Confins. E chegou lá, não deu certo, ela marchou o pessoal para poder pegar a escola. Voltou. Ela foi virar, tinha parece que um negócio de água, passar, né? Tinha uma rua para outra. Ela deu um ré. Quando ela foi entrar para a pista, a barra de direção quebrou. Separou, então o volante rodava ali. Então ela já estava para quebrar. E Deus deu o livramento. Quer dizer, o meu momento com Deus, eu senti isso. E foi Deus revelando. Preciso a minha vida contada com ele. E por que não aconteceu o tinha acidente? proteção para ele. Por que não aconteceu o acidente? Não aconteceu
aconteceu. Porque era o propósito de Deus. Preservar a sua vida. Provar para mim que ele contorna tudo. Amém. Não é? É isso aí. Porque se fosse para acontecer, podia acontecer, mas não tem nada. E se fosse para acontecer, Beto, podia também ter acontecido com o carro não tendo problema nenhum. Entendeu? Eu pensei dessa forma. Só que eu entrei em oração. Não. E aconteceu um outro caso, né? Eu troquei a caminhonete e fui viajar nela. E chamei 2 pessoas, os 2 eram amigos. Estava eu e meu parceiro de pescaria e os 2 amigos de pescaria. E nós estávamos saindo e eles falando um tanto de bobagem, só besteira. Saía nada que prestava. Eu peguei e falei, gente, nós estamos pegando uma viagem e a gente tem que estar em espírito de oração, a gente tem que estar pedindo Deus para nos guardar aí. Eu todo dia estava vendo acidente na estrada. Pastor, passei no quebra-mola ali, está em Cal, ali tem 2 quebra-mola. O primeiro diminuiu, o segundo ficou e deu uma balançada, a tampa traseira da caminhonete abriu. Só caiu os negócios do cara que estava na merda. Só caiu os tremeiros. O meu caiu, a S de reserva caiu. Só caiu os negócios. Parou um carreteiro lá, estava pegando os molinetes, pegando o cooler, pegando os trem dele, daquela caminhonete. Aí uma S10 veio atrás de mim para me falar, mas eu estava. Porque não dava para me ver, porque ela estava aberta. Aí me cortou no quebra-mola, lá em cima do quebra-mola, uma empresa que tem, antes daquele morro descendo, tem um quebra-mola, ele parou. Seus agora está caindo tudo aí, sua tampa está aberta. O cara está lá atrás, lá na Incau, e está pegando seus trem tudo lá. Quando vou voltar lá, fechar a tampa. Virei a caminhonete e falei, isso era às 5h30 da manhã, às 5h30 da manhã. Chegamos lá, não tinha nada dele, só estava a minha hélice. Só estava a minha hélice. O cara lá. levou tudo. O cara carregou tudo. Aí eu vejo o cara com o cima de mim, falou, não, a culpa não é minha, a culpa é suas mesmo. Vou falar com pra você. palhaçada que você estava conversando fiada lá, só caiu o seu, tá vendo? O que é que o seu quer? Ele não ficou nem com uma vara pescada, Já deu. E E acabou dando até testemunho, né, Beto? Amém, gente? Vamos terminar então? Sim. Deu um AVC, né? Não um AVC, mas eu glorifiquei a Deus, porque através do AVC mostrou que a artéria que estava com ele. Já pensou? Podia ter morrido, né? Amém. Vamos ficar em pé, vamos então terminar. Semana que vem nós continuamos o verso 29, tá? Então, vamos lá. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo propósito do Senhor para a nossa vida. Te agradecemos porque o Senhor está sempre conosco, Pai. E obrigado, Senhor, por tua palavra. Pedimos, Senhor, tua bênção no restante deste dia, no culto, Senhor, de logo mais à noite, a cantata. Ó Deus, prepara o nosso coração e traga, Senhor, muitos para ouvirem, Senhor, a tua palavra cantada. E também, Senhor, que a tua mão esteja conduzindo nossa vida, Senhor, como o Senhor prometeu para cada dia. Obrigado, Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Até a noite, né?